São Sebastião era um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Jesus Cristo. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nessas atas de martírio de cristãos, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre o martírio e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256. Seu nome de origem grega, Sebastos, significa divino, venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu e estudou. São Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. Ao entrar para o serviço no Império como soldado, tinha muita saúde no físico, na mente e principalmente na alma. Conquistou o posto de comandante da Guarda Pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira, tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador romano Maximiano. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, no Oriente, e por Maximiano, no Ocidente. Maximiano não sabia que Sebastião era cristão. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios nem das manifestações de idolatria dos romanos. Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos, levavam uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. De acordo com os Atos Apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, São Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de afirmar e dar força ao coração dos cristãos enfraquecidos diante das torturas. São Sebastião tornou-se defensor da Igreja como soldado, como capitão e também como apóstolo dos confessores daqueles que eram presos. Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus Cristo em todas as situações, renunciando à própria vida. Ele fazia tudo para ajudar os irmãos na fé, procurando revelar o Deus verdadeiro aos soldados e aos prisioneiros. Secretamente, Sebastião conseguiu converter muitos pagãos ao cristianismo. Até mesmo o governador de Roma, Cromácio, e seu filho Tibúrcio foram convertidos por ele. Ao tomar conhecimento dos cristãos infiltrados no exército romano, Maximiano realizou uma caça a esses cristãos, expulsando-os do seu exército. Só os filhos de soldados ficaram obrigados a servirem o exército. E este era o caso do capitão Sebastião. Para os outros jovens, a escolha era livre. Denunciado por um soldado, o imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Sebastião se negou a fazer esta renúncia. Por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestímulo a outros. Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruenta diante de todos. Assim, os arqueiros receberam ordens para matarem-no a flechadas. Eles tiraram suas roupas, o amarraram num poste no estádio de Palatino e lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. Irene, uma cristã devota, e um grupo de amigas foram ao local e surpresos viram que Sebastião continuava vivo. Levaram-no dali e o esconderam na casa de Irene, que cuidou de seus ferimentos. Depois de curado, Sebastião continuou evangelizando e se apresentou ao imperador Maximiano, que não atendeu ao seu pedido. Sebastião insistia para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Desta vez, o imperador mandou que o açoitassem até morrer e depois fosse jogado numa fossa para que nenhum cristão o encontrasse.
Porém, após sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto dos apóstolos. O depositaram nas catacumbas, próximo às relíquias de São Pedro e São Paulo. Após sua morte, textos sobre seu martírio eram fixados nas paredes de Roma e eram lidos também na biblioteca da cidade. A igreja construiu em Roma uma basílica em sua honra e, na Idade Média, o local tornou-se um centro popular de devoção e peregrinações. No século IV, o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, mandou construir, em sua homenagem, a Basílica de São Sebastião, perto do local do sepultamento, junto à Via Ápia, para abrigar o corpo de São Sebastião. Seu culto iniciou-se nesse período. Conta-se que nessa época, Roma estava sendo assolada por uma terrível peste e, a partir do translado das relíquias de São Sebastião, a epidemia desapareceu. A partir desta época, São Sebastião passou a ser venerado como santo padroeiro contra a peste, fome e a guerra. Também é contado que um dos milagres atribuídos a São Sebastião começou ainda em vida. 2 irmãos prisioneiros, capturados pelo Império Romano, resolveram tirar a própria vida para evitar as torturas e o martírio. Ao saber da decisão deles, São Sebastião levou suas palavras de fé e conseguiu encorajá-los a enfrentar seu destino. Os 2 desistiram do suicídio. Ao mesmo tempo, Zoé, a esposa de um dos carcereiros, que era muda, pediu perdão a São Sebastião pelos maus tratos que o marido cometia contra inocentes e recebeu o sinal da cruz sobre ela. Em seguida, Zoé recuperou a fala. Durante a Idade Média, a igreja a ele dedicada tornou-se centro de peregrinações e até hoje recebe os devotos e peregrinos de todas as partes do mundo. Tal como São Jorge, São Sebastião foi um dos soldados romanos mártires e santos cujo culto nasceu no século IV e que atingiu seu auge nos séculos XIV e XV, tanto na Igreja Católica como na Ortodoxa. São Sebastião é celebrado no dia 20 de janeiro. Existe também uma capela em Palatino, com uma pintura que mostra Irene tratando das feridas de Sebastião. Irene também foi canonizada e sua festa é no dia 30 de março. São Sebastião, rogai por nós.